E Cuiabá poderá ser uma das primeiras cidades a sair da pandemia em Mato Grosso. É o que aponta uma nota técnica elaborada por pesquisadores dos departamentos de Matemática, Geografia e do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, o FMT. E é para falar sobre esse assunto que nós vamos conversar ao vivo, via Skype agora, com o professor Moisés Seconello, do Departamento de Matemática da UFMT. Boa tarde, professor. Boa tarde, um prazer falar com você. Professor, para a gente entender melhor, os números aí que são divulgados pela Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, são bem altos sobre os índices aí de contaminação e infecção. Por que esse estudo apontou que Cuiabá deverá ser uma das primeiras cidades a sair dessa pandemia? Uma das razões é porque a epidemia começou aqui em Cuiabá, em primeiro lugar. Então, devido ao início ser quase que em primeira mão por aqui, então a saída também vai acontecer em primeiro lugar. Não exatamente em primeiro, mas ali é uma das primeiras cidades a poder se livrar da epidemia. Começou primeiro, Mas essa é então a basicamente, tendência é que termine antes basicamente das outras também. É isso. Isso. E, professor, uma outra questão. Já foram divulgados aí outros estudos e outras projeções também. Por exemplo, teve uma projeção divulgada pelo deputado Lúdio Cabral, que é médico sanitarista, que parece que tem a consultoria aí de profissionais, de professores da própria Universidade Federal de Mato Grosso, onde a projeção é de que até o dia 1º de agosto poderíamos atingir aqui em Mato Grosso mais de 70 mil casos. Me parece que são 74 mil casos. Isso, pela evolução da pandemia, pode se confirmar na avaliação do senhor? Claro que sim, pode se confirmar. Eu não tenho conhecimento da metodologia que eles utilizaram, nem do que tipo de dados eles utilizaram, mas isso não foge muito do que a gente está observando também nas nossas pesquisas. A gente acredita que com os dados que nós utilizamos, que foi do dia 20 de março até o dia 30 de maio, com esses dados, a nossa expectativa é que Mato Grosso comece a entrar num declínio lento e gradual a partir do início de setembro, Mato Grosso como um todo, né? É claro que cada região vai sair de maneira, em tempos diferentes, momentos diferentes, cada região do estado, devido justamente a demora para iniciar políticas adotadas de isolamento social, a adesão da população ao isolamento social. Então, tudo isso influencia nesse momento em que vai começar o declínio. Mas essa pesquisa, segundo você me informa, não está tão diferente do que a gente projeta aqui para Cuiabá, não. Professor, Aqui, para o Mato Grosso como um todo, desculpa. Professor, uma outra informação aí que foi divulgada, né, referente aí a essa pandemia, é de que o período mais crítico de contaminação, nós não chegamos até ele ainda, que esse período mais crítico começaria ali no início de agosto, se estendendo talvez por todo o mês de agosto. Exatamente. Acho que talvez tenha alguma má informação, mas de fato a gente não chegou no período mais crítico. Nossas estimativas é que a gente entre no período mais crítico a partir da segunda quinzena, na segunda quinzena de agosto, e isso deve se estender ali até o início de setembro. É claro que você tem que entender que modelos matemáticos são como uma caricatura da realidade, né? Então, e depende de diversos fatores que podem alterar esse pico, esse possível pico. O primeiro deles é a confiabilidade dos dados que são divulgados. A gente precisa ter dados confiáveis para poder fazer projeções que sejam confiáveis. A adesão da população ao isolamento social também é um fator que influencia nesse pico. Se as pessoas se aderem mais ao isolamento social, isso vai diminuir a quantidade de pessoas infectadas
e vai manter a curva um pouco mais achatada. Ela vai diminuir na altura e ficar um pouco mais alongada, ficar uns dias a mais. Mas esse achatamento da curva é importante porque você minimiza os efeitos, os impactos da Covid no sistema público de saúde. O que eu... É importante também, pois não. Pois não, pode concluir, professor. É importante ressaltar que a data do pico em si nem é um dos fatores mais importantes. Por quê? Porque a partir do momento que passou pelo pico, a diminuição é lenta e gradual. Tipo, mais ou menos o mesmo período que a gente levou para atingir o pico é o que a gente vai levar para se livrar completamente da epidemia, do vírus em circulação. Então, o pico em si, ele é uma estimativa de onde as coisas vão iniciar um processo de melhora, mas essa melhora vai ser lenta e gradual, então eu acho que o Mato Grosso vai sofrer um pouquinho ainda com os efeitos da pandemia, eu diria que até o final do ano, talvez. Uma opinião agora. Lógico, né? O senhor é matemático, não é infectologista. Mas, diante desse quadro, diante desses estudos que a UFMT está fazendo, a necessidade continua sendo de isolamento social, de quarentena. Com certeza absoluta. O único mecanismo que nós temos até então para conter o contágio, conter a expansão do vírus, a velocidade de transmissão do vírus no Mato Grosso, em qualquer região, é o isolamento social e as medidas de higiene básica, máscara, álcool em gel e tomar os cuidados básicos necessários. Essa é a medida que nós temos que adotar. As pessoas começam a flexibilizar o isolamento social, independente do poder público, as pessoas mesmo aderem ou não ao isolamento social, mas isso é um erro. Nós não estamos no momento de flexibilizar o isolamento social, porque nós vamos sofrer alguns dias ainda com um número crescente e acelerado, eu diria, crescente e acelerando, de casos aqui no nosso estado. Então, a prevenção, isolamento social, medidas de higiene básicas é a recomendação nesse momento. Professor, muito obrigado pela presença e pela presença via Skype, claro, né? E pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu me coloco à disposição sempre que for necessário.